Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, eis que nós chegamos hoje ao domingo da 50ª. Estamos já às vésperas, às portas da Santa Quaresma. A Igreja, nossa mãe, na sua tradição litúrgica, já com hoje a 3 domingos, vem nos preparando para assim nos introduzir no tempo santo de conversão para todo cristão, que é a Santa Quaresma, que nessa quarta-feira terá o seu início. E hoje nós vemos Jesus a caminho de Jerusalém. E o grande questionamento, a grande pergunta que a Igreja nos convida a nos fazermos hoje a nós mesmos, é se nós também estamos no mesmo caminho de Jesus. Se nós também estamos com Ele indo para Jerusalém. Se nós seguimos Jesus de verdade. Quando Jesus começou essa viagem para Jerusalém, que era a última viagem dele para a Cidade Santa, ele então fez uma profecia, já preparando os apóstolos. Nós vamos a Jerusalém e lá eu serei traído, preso, torturado, vão me matar, mas eu ressuscitarei. Então agora, meus amados irmãos, é a hora que Jesus vai para Jerusalém para cumprir a missão pela qual ele veio a esse mundo, para dar para nós a maior prova do seu amor. Ele vai dar a sua vida, derramar o seu sangue para nos salvar. É o grande mistério da redenção, paixão, morte e ressurreição, pelo qual Jesus vai nos resgatar do pecado, abrir para nós a salvação. Mas quando Jesus anuncia isso, anuncia esse mistério de amor, esse mistério de salvação, que é também um mistério de dor e sofrimento, um mistério de sacrifício, os apóstolos não aceitaram e não quiseram entender. Meus irmãos, os apóstolos andavam com Jesus já há 3 anos, estavam com ele no dia a dia, escutavam seus ensinamentos, ouviram falar várias vezes do reino dos céus, presenciaram os mais grandiosos milagres. E no entanto, nesse momento no qual Jesus vai falar aquilo para o qual ele veio ao mundo, parece que os apóstolos não conhecem Jesus. E de fato eles não conhecem mesmo, não entenderam o que Jesus veio fazer nesse mundo. Sabe por quê? Porque eles tinham uma outra visão. Eles tinham uma visão de um Messias, um Salvador político. Queria restaurar o reino de Israel com a mesma glória que teve nos tempos do rei Salomão. Queria dominar politicamente, voltar a ser um país de destaque, trazer liberdade e prosperidade material, temporal, terrena para o povo judeu. Por isso que o Evangelho disse que naquele momento que Jesus falou de renúncia, sacrifício, tortura, sofrimento, morte, mesmo falando que iria ressuscitar, eles não aceitaram, porque essa palavra estava obscura para eles, não tinha sentido para eles. E não é isso, meus amados irmãos, que muitas vezes acontece também conosco? Nós fomos batizados, fizemos a nossa catequese, recebemos a crisma, a gente frequenta, não é, a igreja. Muitas vezes, muitos de nós estudamos em colégio católico. Muitos aqui são ou foram alunos dos 3 pastorinhos, por exemplo. Até eu participo muitas vezes de alguma pastoral da igreja, associação piedosa. Só que eu estou muitas vezes ao lado de Jesus e infelizmente ele é um grande desconhecido para mim. Sabe por quê? Porque eu não aceito esse Jesus que fala de cruz, de sofrimento, de sacrifício, que me pede uma conversão de vida, que me pede para deixar o pecado, para deixar meus vícios, para me corrigir, para mudar de vida. Esse Jesus não me interessa, não me agrada. E muitas vezes acontece que eu, influenciado por essa mentalidade de um mundo egoísta, individualista, que cancelou o amor de Deus da sua vida, tenho essa mentalidade de querer um Jesus do meu jeito. Eu gosto de um Jesus que me consola, que atende os meus pedidos. Eu quero um Jesus que faça as minhas vontades. Não um Jesus que me fala de conversão, de sacrifício, de arrependimento, de me confessar. Isso eu não quero saber, não. Eu quero um Jesus que me agrada,
Um Jesus fabricado conforme o meu gosto. Eu venho à igreja não para servir a Deus, não para fazer a vontade de Deus, mas para Deus fazer a minha vontade. Meus amados irmãos, é porque nós não conhecemos Jesus. O Jesus verdadeiro é esse que hoje nos falou de sacrifício, de cruz e de sofrimento, porque Ele quer mostrar para nós, pelo sacrifício, pelo sofrimento e pela cruz, que Ele nos ama. Esse Jesus que deu a sua vida por nós. Por isso que hoje na leitura da missa São Paulo nos falou sobre a caridade. Nós ouvimos o belíssimo hino da caridade da carta aos Coríntios, em que São Paulo mostra para nós a verdadeira caridade. Só aquele que fez a experiência do amor de Cristo, desse amor de Cristo que se entregou até o fim, só quem fez essa experiência desse Cristo que nos ama, dando tudo por nós, é que é capaz de assumir a caridade como um estilo de vida. A caridade que anima, que dá vida, que dá valor a tudo que nós fazemos. A caridade que faz as minhas obras serem boas, agradáveis a Deus, meritórias para o céu. A caridade que me faz humilde, paciente, que me faz generoso para o sacrifício. A caridade que nunca vai acabar, porque é destinada a nos unir a Deus para sempre no amor no céu. Só quem entende esse amor de Cristo e o acolhe na sua vida, que também é capaz de renunciar a tudo, de entregar a tudo, de dar-se por inteiro àquele Deus que primeiro entregou-se por nós. Só que infelizmente não acontece isso muitas vezes, né, meus irmãos? O que acontece muitas vezes é que nós, nessa mentalidade nossa tão egoísta, não é? Nós não fazemos essa experiência da caridade, do amor de Deus. Nós queremos ter realmente uma vida do nosso jeito. Nós queremos falsificar um Jesus do jeito que a gente gosta. Um Jesus que não fala de sacrifício, um Jesus que não fala de mudança, um Jesus que não fala de quaresma, um Jesus água com açúcar. Isso acontece em todos os níveis da nossa vida. Desde o nível daquele que se diz cristão, mas que não tem coragem de abraçar o sacrifício do dia a dia, de uma vida de trabalho honesto para cumprir a sua vocação, a sua missão nesse mundo, ou que não tem coragem de abraçar aquela vida daquelas pequenas renúncias diárias pela qual acontece a doação à família. Quanta gente hoje coloca seus interesses, seus projetos egoístas acima da família e com isso destrói sua própria família? Não entende que a vida de família é uma vida de sacrifício, aí se prova o amor? Então, desde essas faltas de sacrifício do dia a dia, até também essas decisões tomadas de modo egoísta por projetos de poder, que não têm escrúpulo de começar guerras onde inocentes sofrem, como estamos agora assistindo o conflito da Rússia com a Ucrânia. E todos são cristãos, viu? Muitos ali se chamam de cristãos. Mas por quê? Não tem Deus, não tem o amor, não tem a caridade, porque não entenderam que a vida cristã não é egoísta. A vida cristã é entrega, é sacrifício, é renúncia, é fazer o bem ao outro, estar disposto a acolher a vontade de Deus e não fazer a vontade própria, a cumprir a lei de Deus e não os próprios devaneios, os próprios gostos. Logo depois que os apóstolos mostraram que estavam cegos espiritualmente, não queriam acolher a palavra de Cristo chamando para o sofrimento, Jesus faz um milagre de curar um cego, justamente para nos chamar a atenção. Quando aquele ceguinho que estava ali na porta de Jericó ouviu que Jesus passava, ele começou a gritar: Senhor, fazei que eu veja. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Hoje, meus amados irmãos, às vésperas da quaresma, é hora de nós fazermos nossa a oração desse ceguinho de Jericó. Senhor, fazei que eu veja, fazei que eu vos veja, curai-me da cegueira do meu egoísmo que tenta criar uma caricatura de vós baseada no meu egoísmo, nos meus interesses.
uma falsificação de vós conforme o gosto que eu tenho, para que eu possa vos enxergar como vós sois, vos abraçar como vós sois de verdade, o Jesus que me chama para a cruz, para a renúncia, para o sacrifício, para a conversão, para a mudança de vida. Assim eu vou mostrar o amor que eu tenho por vós na pessoa do meu irmão, e assim eu merecerei, passando por essa cruz, participar um dia da eterna ressurreição convosco, na glória do céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.